Pessoal, temos um eclipse poderoso acontecendo agora, no dia 21 de setembro, tá? Então, fique aqui porque eu vou falar tudo o que eu percebo nesse eclipse, tá bom? Vamos lá. Eclipse solar. Ele simboliza uma semente que é plantada, uma super semente que é plantada, e ela vai dar frutos. Ela cresce ao longo de 6 meses ou até o próximo eclipse de mesma natureza, que no caso será em fevereiro, tá? Então temos aí uns 5 a 6 meses de atuação do que esse eclipse solar nos diz, tá? Eclipse solar é em Virgem, afeta todo mundo, tá? Todo mundo tem o signo de Virgem no mapa de nascimento. Já já vamos falar agora sobre detalhes. Mas antes, se inscreva no canal. Se você gostar do conteúdo, compartilhe e curta, que é muito importante. Quando você curte, esse vídeo é mostrado para mais pessoas. Então, se você gosta do meu conteúdo, por favor, curta esse vídeo. Ou hype, se você puder, melhor ainda, tá bom? Agradeço muito. Vamos lá, gente. Eclipse solar. Primeiramente, eu vou falar sobre o fenômeno astronômico, tá? Ele acontece. É um eclipse solar, desculpa, de natureza parcial, tá? É aquele em que o Sol não cobre totalmente. Aliás, é aquele que a sombra da Lua, né? Que a Lua não cobre totalmente o Sol, mas apenas uma parte, tá? Para quem não sabe, mas enfim, só para atualizar, o eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, tá? Aí a Lua fica muito alinhada com o Sol, então ela acaba cobrindo ou ele completamente ou parte dele, tá? Aí se torna um eclipse solar, tá? Só para lembrar para quem não lembra o que que é o fenômeno, tá? Ele não será visível do Brasil, tá? Ele vai ocorrer de tarde no Brasil, mas ele não será visível, tá? Ele será visível lá no, na, Aus- na perto da Austrália, na Oceania ali, e na Antártida também. Tá bem no sul do planeta, assim, vai pegar muito pouca gente, sabe? Então, poucas pessoas poderão ver o eclipse solar ao vivo, tá? Claro, né? E mesmo que fosse ao vivo, teria que usar todo um equipamento, né, para não cegar, né? Ninguém quer ficar cego olhando para o sol, né? Enfim, mas vamos lá, voltando para cá. E o que simboliza esse eclipse solar em Virgem? Vamos lá então, vamos entender. Ele acontece no horário de Brasília por volta das 16h50, 16h55, no final da tarde, tá? Ele acontece no horário de Brasília, tá bom? Vamos lá ver o que que ele significa para nós, né? Enquanto isso, não esquece de curtir, hypar e comentar se quiser, tá bom? Olha só, o eclipse solar, ele cai no grau 29 de Virgem, tá? Eclipse solar, ele tem, qualquer eclipse, mas o solar tem muito forte isso, né? Que é a questão da inconsciência, né? O Sol, ele simboliza o consciente, a luz, né? A luz do Sol é a luz da consciência, a percepção clara das coisas, né? Quando tem um eclipse solar, a consciência, ela se apaga, né? Então, fatalmente, aonde nós temos o eclipse solar acontecendo em nossas vidas, no grau 29 de Virgem, veja no seu mapa, tá? É onde nós temos um apagão, né? E o que eu falo apagão não significa que, meu Deus, vira um caos. Não é um caos. Mas pode trazer uma sensação de incerteza, de não saber o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que está acontecendo direito, eu preciso entender. Mas isso significa que está acontecendo como se fosse uma reforma, uma mudança de fase importante, tá? E eclipse é isso. Eclipse é um acelerador do tempo. Ele é um grande alterador de rumos, né? Então, o eclipse solar. Ah, desculpa, gente, minha voz é embargada, eu estou vindo de um resfriado. Então, se eu espirrar aqui, compreenda. Mas eu estou fazendo isso, estou gravando o vídeo agora para não deixar de postar antes do eclipse, tá? Vamos lá. Eclipse solar em Virgem significa que essa questão da organização, da análise crítica, do discernimento, de questões ligadas à saúde, a cuidados com saúde, cuidados com alimentação, cuidados relativos a trabalho mesmo, a forma de trabalhar, a forma, as técnicas, os métodos utilizados no nosso trabalho, ou em tudo que a gente faz na nossa vida prática, todos os métodos, as metodologias que a gente usa na nossa vida, isso é virgem. E isso pode ser apagado.
Apagado nesse sentido que eu falei. Tem um leve torpor, uma leve incerteza, eu não saber para onde ir, tá? Então, isso acontece, mas isso vai clareando ao longo dos dias. Nessas próximas semanas após o eclipse, nós já temos mais clareza, tá? Isso é muito nessa época, né? A falta de clareza é muito agora, assim, nessas semanas próximas. Mas mais para frente já é uma nova fase que vai se mostrando e, na verdade, nós já estamos sentindo isso, tá? Já tem algumas semanas que um eclipse. O eclipse é muito forte, gente. Semanas antes ele já pode ser sentido, já pode ser percebido, tá bom? Então, essa questão da organização, da vida prática, cuidados com saúde, com alimentação, tudo isso tende a viver um mini apagão para viver uma nova fase de meses seguintes, tá bom? Então, tem mudanças. Então, se pergunte como é que eu venho organizando a minha vida, como é que eu venho cuidando da minha saúde, como é que eu venho cuidando da minha alimentação, que métodos e técnicas eu venho utilizando no meu trabalho, será que eles servem para mim, será que eles não servem? O que que faz sentido manter na minha vida, o que não faz sentido, né? É um signo de discernimento, de análise, de ver o que faz sentido, o que é pragmático. É um signo pragmático, né? Ver o que faz sentido manter na vida ou não, tá? Então, tudo isso são reflexões importantes para esse eclipse. Então, observe no setor onde você tem virgem no seu mapa, ali vai haver essa movimentação, que ali é onde naturalmente você tende a ser mais pragmático, a ter mais discernimento, a servir, a trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Tem muitas coisas aqui para falar. Esse eclipse está oposto a Saturno e Netuno. E esse é um grande desafio do eclipse, tá? A oposição a Saturno e Netuno, a nível coletivo, gente, isso traz uma. A gente não, acho que a gente não tem muita noção agora do que vai acontecer nos próximos meses aí no sentido de algumas confusões, algumas mudanças, algumas dissoluções de estruturas importantes na sociedade, tá? Pensando em governos, pensando em instituições, sabe? Tem algumas mudanças importantes que podem vir a partir de confusões, incertezas, de situações que são reveladas, né? Netuno é aquilo que pode estar escondido, né? E Saturno, ele pede exatamente um olhar sério e pragmático quanto àquilo que estava nebuloso. Então, pode ter muita coisa vindo à tona em termos de instituições, coletividades, tá? E em nossas vidas, é um período que a gente pode sentir uma necessidade muito grande de aceitar algumas responsabilidades ligadas a trabalho, a serviço, à organização da nossa vida e também ligadas a questões sentimentais, questões de saúde mental, questões espirituais, tá? Momento de discernir, de ver o que faz sentido manter, de assumir responsabilidades ligadas a isso. Inclusive lidando com limites, tá? As responsabilidades vêm junto com limites, situações que a gente precisa escolher, precisa ver o que faz sentido, precisa abrir mão de alguma coisa, precisa se esforçar, precisa se comprometer, precisa se esforçar, se adaptar, ter resiliência para lidar com essas responsabilidades. Então, é um eclipse que exige esforço da gente, tá? E outra coisa, esse eclipse também, rapidinho, tá. Esse eclipse também, voltando, gente, eu precisei parar porque eu estava quase espirrando, eu parei. Mas voltando aqui, esse eclipse também, ele está em oposição a Netuno, aqui, né? Que além dessa questão, né, que eu falei de algumas estruturas, né, sendo, digamos que algumas situações escondidas vindo à tona, até em nossas vidas pessoais também, tá? Tô falando até mesmo de sonhos, de idealizações muito fortes que nós temos, que estão muito afastadas da realidade, é como se fosse um momento em que aquele Saturno viesse, opa, vamos assumir esse compromisso aqui, vamos entender aqui o que faz sentido, o que realmente, né, o que que é válido manter, desse sonho, desse ideal seu, o que que faz sentido e o que não faz, né? E vamos colocar na prática. Então nós temos isso, e esse Netuno também fala sobre desilusões, né? Por conta disso, podem haver desilusões importantes nesse período e também a sensação de incerteza, tá? Temos muitas responsabilidades, necessidade de se esforçar, de enfrentar limites ligados à saúde mental, a questões de criatividade, a questões espirituais.
ligados à ajuda ao próximo, a atividades caritativas, ligadas ao nosso trabalho do dia a dia, ligados à nossa forma de organizar a sua vida, a nossa vida, aliás. E também nós temos desilusões, tá? Então, incerteza, desculpa. Então, pode ser que a gente assuma essas responsabilidades e aí nós precisemos lidar com aquela sensação, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é por aí que eu tenho que seguir? Será que faz sentido? E aí eu colocaria para você, assuma as responsabilidades que vierem. E sempre que houver esse momento de dúvida, de confusão, de falta de clareza, busque a sua espiritualidade, busque cuidar da sua alma, tá? Atividades lúdicas, eu estou falando aí de arte enquanto uma forma de escapar um pouco da realidade, para você dar uma respirada, para depois voltar para as responsabilidades, tá? Estou falando de qualquer tipo de atividade lúdica, estou falando de meditação, estou falando de yoga, estou falando de terapias, diversas terapias. Cuidado com a alma, gente. É importante a gente cuidar da nossa alma nesse momento em que muitas estruturas estão precisando ser reformuladas e muitas responsabilidades precisam ser assumidas apesar disso, tá? Então, realmente é um eclipse que pode nos exigir muito, tá? Por conta disso. Então, quem abraçar o esforço, quem abraçar a necessidade de cuidar da sua alma, ou a necessidade de lidar com aquilo que é espiritual, aquilo que é simbólico, aquilo que é artístico, né? Quem abraçar isso vai lidar melhor com todos os momentos que virão nos próximos meses, a partir desse eclipse, tá? E temos saídas também. Esse eclipse, mesmo sendo em Virgem, ele está em trígono com Plutão em Aquário e está em trígono com Urano em Gêmeos. Então temos muitas saídas a partir de conhecimentos novos, de contatos novos, a partir de novas inserções na internet, a partir de novos grupos que a gente pode participar, novas amizades, novos ideais de sociedade e de vida que podemos cultivar na nossa vida, tá? Então, digamos que é um período em que temos muitas estruturas ruindo e se dissolvendo e precisando ser reestruturadas, mas também temos muitas ideias novas e contatos novos se dando ao mesmo tempo. Novas maneiras de lidar com tecnologia, com política, novas maneiras de lidar com, é, com o conhecimento, com o aprendizado, novos cursos, novos conhecimentos. Realmente é um período de conhecer coisas novas, a partir de toda essa dificuldade aqui, tá bom? Então, gente, olha só. É um período desafiador, mas ao mesmo tempo entenda como sendo um grande impulso da vida, para mudanças necessárias e importantes. E a gente, e diria o seguinte: para quem tiver aberto, as mudanças serão fáceis, não vão ser difíceis, tá? Tô falando, esse eclipse ele forma um aspecto chamado de pipa, né? Uma configuração astrológica chamada de pipa, que é uma oposição com dois trígonos, né? E esses planetas em si aqui formam um grande sextil, ou seja, dois sextis e um trígono. O que é esse astrologuês todo, né? É um grande desafio que traz muitas novidades. É uma pedra no sapato que ajuda você a comprar um sapato novo que vai ajudar você a andar muito melhor do que antes. Entende? Então entenda que esse é um desafio que leva a muitas mudanças que vão fluir, mas a gente precisa estar aberto a essas mudanças. Essa é a grande questão. Esteja aberto a mudanças, que as coisas vão fluir muito melhor. As responsabilidades que virão, a necessidade de deixar as coisas acontecerem, de cuidar da sua alma nesse processo todo, que tem muitas mudanças acontecendo. É trígono, gente. Trígono é fluente, é fácil, tá? Que é um processo de renovação, Plutão, de empoderamento, Plutão, de inovação, Urano, tá? Então temos isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então a gente precisa se permitir, ok? Não vai ser fácil, mas também pode não ser tão difícil assim. Pode ser, na verdade, muito interessante para quem estiver bem aberto para as mudanças, tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou, se você achar que merece, curta esse vídeo, hype se puder, compartilhe com seu amigo, com sua amiga, tá bom? Ah, uma coisa importante, não falei. Pessoas que serão
mais afetadas por esse eclipse, todas serão, tá? Todas. Todas, essa configuração toda está no mapa de todo mundo, tá? Mas pessoas que serão, opa, volta aqui, que são mais afetadas por esse eclipse são pessoas que têm planetas importantes como Sol, Lua e Ascendente. Aqui no finalzinho de Gêmeos, nos últimos 5 graus de Gêmeos e nos primeiros 5 graus de Câncer, nos últimos 5 graus de Peixes, nos primeiros 5 graus de Áries e nos últimos 5 graus de Sagitário e os primeiros 5 graus de Capricórnio, tá? Essas pessoas serão mais atingidas por esse eclipse de forma mais intensa, tá? Mas todos, e outras configurações serão mexidas também, mas eu não vou citar todas aqui, porque são muitas, tá? Mas todas vão sentir, todas têm o grau 29 de Virgem, todas têm esses planetas em trânsito no seu mapa. Então, gente, veja onde está o grau 29 de Virgem no seu mapa, 28 de Peixes, grau 1 de Aquário, grau 1 de Gêmeos, são as áreas que são mais mexidas no seu mapa. Para quem souber ler o mapa, recomendo para saber mais informações, tá bom? Então é isso, galera. Compartilhe, comente se você achar que tem alguma coisa para contribuir, vai perguntar, e eu responderei ou reagirei a todos os comentários respeitosos, tá bom? Então, muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.